Olá, amigos. Pede-me a atual administração do grupo, de que sou fundador, com muita honra, e fui o criador também do nome, que me pronuncie sobre alguns temas e já o solicitam há bastante tempo. Por razões de saúde, o ano passado estive completamente ausente e neste momento, felizmente, posso emitir então duas ou três linhas de pensamento sobre essencialmente três assuntos que acho importante trazer aqui hoje para a vossa análise. O primeiro é o facto de estarmos a dobrar no grito os 10 mil, o número espantoso de 10 mil subscritores. Espantoso, porque quando começámos, meia dúzia de pessoas que se indignavam perante as coisas que aconteciam no tecido cívico e político do nosso país, nunca poderíamos pensar, e se nos dissessem que hoje, ou um dia, atingiríamos essa expressão numérica, nós provavelmente começaríamos a rir e acharíamos impossível. E, no entanto, hoje, dos Açores a Bragança, temos subscritores, temos pessoas bem intencionadas e que procuram, através da sua indignação, das suas acusações, das suas críticas, um Portugal mais sério, uma classe política, sobretudo, menos corrupta, a eliminação dos nepotismos que se instalaram na sociedade portuguesa e, seguramente, transformar à sua maneira, pela sua crítica, pela sua voz, pela sua palavra, o Portugal que temos conhecido e continuamos a conhecer, infelizmente, com alguma ousadia. Essa reflexão, essa indignação, essa transformação e essa ousadia, todas elas fazem parte, precisamente, da expressão grito. Aconselho sempre a relermos a nossa declaração inicial de intenções, onde está consignado que a nossa arma é a palavra, nunca a violência, que nos regemos pelos direitos do homem e, enfim, por parâmetros civilizacionais que implicam alguma obrigação da parte daqueles que aqui colaboram e também da parte daqueles que, de alguma maneira, têm dirigido os trabalhos e conseguido administrar o grupo e levá-lo a um número tão elevado de participações, o que é o mesmo que conduzir a barca a bom porto. Os meus parabéns para todos aqueles que têm conseguido fazer isso e que agora saibamos definir o nosso futuro. É precisamente por isso que me pediram intervenção, pois eu não devo indicá-la nem me sinto habilitado para o fazer e todas as opiniões que aqui estou a manifestar são no sentido pessoal. Não vinculam nem o grupo, nem mais ninguém que não seja eu próprio. Gostava também de abordar um outro tema, que são as eleições legislativas que se aproximam. Há opiniões dentro do grupo de que deveríamos constituir-nos como movimento político, outras de que devemos, inclusivamente, rejeitar a possibilidade de voto, porque é uma das sensibilidades que muitas vezes aparece. Pessoalmente não concordo. Outras que devíamos ir para a burocracia, registar, inclusivamente disputar eleições como partido, entrar já, se possível, nas opções para as próximas eleições legislativas. Existem muitas sensibilidades, aliás, dentro do próprio grupo. Mas, precisamente por isso, eu peço que nos próximos dias, nas próximas semanas, haja um fórum de opinião muito participado e muito responsável para que nós próprios consigamos perceber qual a sensibilidade maior e apontar caminhos para o futuro. Se não, os partidos que existem são os que existem e a minha primeira opção seria sempre para
os deputados por círculos nominais, como existem consignado na lei eleitoral de alguns países, mas não está consignado na lei eleitoral portuguesa. Há possibilidades de candidaturas independentes para as juntas de freguesia, para as câmaras, mas não ainda para a Assembleia. Essa seria a minha primeira opção. Resta-nos depois o leque daqueles partidos que governam, deixam de governar, voltam a governar, e precisamente desses protagonistas que nós já não suportamos nem podemos ver. E que foram ministros, deixaram de ser para voltarem a ser ministros, indivíduos que são deputados há 10, há 15, há 20 anos, há 30 se calhar, e que não se veem ao espelho e que promoveram um cansaço imenso do povo português perante os seus próprios políticos e a própria vida política. E isso é geral. Isso já aconteceu na Grécia, isso está a acontecer em Espanha, só que com a pulverização de pequenos partidos que se estão a constituir em Portugal, assim é caso para dizer, como já escrevi alguns, assim não vamos lá, assim não podemos. Outras eleições que se aproximam são as eleições presidenciais e também aí pedia a vossa opinião. Que se estabeleça aqui, neste grupo, que já tem as responsabilidades que o seu número e a sua antiguidade determinam, apesar de não ter grande imprensa, nunca querem saber de nós, mas nós existimos e temos 10 mil subscritores, não se preocupem com isso, era também a opinião sobre a candidatura presidencial. Eu gostaria de um candidato, um homem ou mulher de probidade a toda a prova, uma pessoa séria, uma pessoa de comunicação, preferencialmente um homem que tivesse respeito pela arte e pela cultura, não apenas pela política, uma pessoa que representasse Portugal com dignidade, que soubesse representar Portugal no mundo, mas que soubesse também pôr o mundo a respeitar Portugal. Que não fosse inconveniente quando fala, que tivesse o peso da palavra, o dom da mesma, se possível, e que fosse de uma independência conhecida e não como algumas candidaturas pseudo-independentes também já tentaram num passado não muito longínquo e que depois revelaram serem terem uma atitude política, afinal, de um oportunismo semelhante àqueles políticos profissionais que nós já conhecemos. Em relação a tudo isso, nós ainda não sabemos quem são os candidatos, provavelmente o professor Marcelo Celuá, uma vez que já começa a aparecer a cantar ao pé de Pedro Abrunhosa, ao lado de Pedro Abrunhosa, imagine-se, portanto, uma aliança um pouco contra a natura, suponho eu, e António Guterres continua com os seus tabus, e, enfim, neste momento não há sequer candidatos assumidos nesse sentido, mas também nessas eleições gostaria que os subscritores, os colaboradores habituais do grupo se manifestassem e, em resumo, que houvesse nas próximas semanas um fórum muito alargado, muito participado e muito responsável sobre estes temas, do futuro do próprio grupo e do futuro e das atitudes e das posições que o grupo possa e deva ter em relação às eleições que se estão a aproximar, para as legislativas e para as presidenciais. Agradeço com um abraço de sempre. Eu voltarei um dia. Um abraço a todos.